Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Daniela está conversando com a Karen ali, e agora ela fica muito confusa e questiona a Karen, que ela disse a ela que por nada nesse mundo ela deveria dizer ao Fausto que ela está apaixonada por outro homem e que agora não está entendendo o porquê que ele está impressionando tanto ela para que agora ela diga a ele. A Karen, por sua vez, com a falsidade da gota serena ali, ela diz a Daniela que sim, que ela tem toda a razão e que primeiro ela diz ao Fausto que ele, o Memo, é o pai da Isabela, e logo depois dizer para ele que ela, a Daniela, está apaixonada pelo Memo. Isso aí não tem lógica e que seria uma crueldade muito grande contra ele. Daniela fica sem saber o que responder e a Karen pede ela que por favor, que por nada nesse mundo ela diga ao marido dela que ela, a Karen, veio até ali, nem muito menos que elas um dia conversaram. A Daniela pede a ele que não se preocupe, que pode ficar tranquila, que jamais ela iria fazer isso. Logo depois a Karen diz que já vai e a Daniela diz a ela que o que mais está incomodando a ela, a Daniela, é que quando ela conversou com o Fausto para que ele saísse da casa dela, ele não quis aceitar e nada disso deu certo. A Karen, doidinha que a Daniela se separe logo do Fausto, ela diz a ela que ele não tem o porquê aceitar sair da casa dela, porque ela, a Daniela, já está decidida e determinada, ela tem que segurar porque ele tem que sair sim. Daniela fica sem saber o que falar e a Karen continua insistindo, dizendo que ela tem que ser uma mulher forte e decidida, colocar o Fausto no olho da rua, porque de fato é isso que ele está merecendo. Daniela fica sem saber o que responder e diz ela que tudo bem, que muito obrigado por ela ter lhe ouvido ali e que ela pode ir. Então ela se levanta, dá um tchau para Daniela e vai embora. Enquanto isso, a Daniela fica olhando ali. Do lado está uma foto do Fausto e a Isabela e ela fica olhando e, querendo ou não, fica sem saber o que fazer. O Fausto está revoltado frente a frente ali com o Heron e apontando para ele. Então o Heron, sabendo que ele, o Fausto, não tem coragem de fato ali de atirar nele, então é aí quando ele pressiona ele ainda mais e diz que ele faça logo isso, não fique enrolando, que atire logo ali no peito dele, que assim será muito mais fácil quando ele possivelmente estiver de frente com aquele caminhoneiro. O Fausto, revoltado, diz que ele é o maldito de um ingrato e que quando conheceu ele não tinha nada, e tudo isso que ele tem agora ali foi ele que fez ele conquistar tudo isso. O Heron fica calado e ele continua dizendo que tudo que ele tem, ele deveria era agradecer a ele e não ficar contra ele. O Heron diz a ele que ele não está contra ele, que sempre considerou ele como um amigo e que ele não sabe o quanto que ele lhe admirava. Ele continua dizendo ao Fausto que ele sempre foi como um exemplo para ele, e o Fausto pergunta se ele vai ficar ali implorando pela miserável vida dele. O Heron diz a ele que não, que jamais faria isso, porque para ele na realidade é uma honra que um cavalheiro como ele, como Fausto, mande ele logo para o outro lado do mundo. O Fausto diz a ele que então é exatamente isso agora que vai acontecer e aponta para o peito dele, só que o Heron se aproxima dele, pega na mão dele e diz que atire bem ali e que ele fique logo sabendo que logo depois que ele morrer, todos os segredos deles vai vir à tona. O Fausto diz a ele que ele é um maldito delinquente. O Heron diz a ele que ele, o Fausto, não conhece todos os seus segredos, já ele, o Heron, memorizou todos os segredos dele, do Fausto. Ele então começa a citar para o Fausto tudo o que ele sabe dele, como por exemplo tudo o que aconteceu com a construtora, o engano, a morte dos pais dele, do Fausto, a origem da Isabela e a tragédia que aconteceu com a Olivia quando ele, o Fausto, tirou a filha dele dos braços dela. O Fausto fica revoltado e começa a entender ali, a compreender que ele não pode fazer nenhum mal ao Heron. Então é aí quando o Heron pergunta a ele se ele está mesmo disposto a passar o resto da vida dele na cadeia. Então é aí quando o Fausto abaixa a arma, fica revoltado, chamando ele de maldito. Logo depois que o Fausto decide não fazer o que ele estava decretado para fazer contra o Heron, Heron vai até ali, pega um silenciador e diz a ele que se ele der um tiro ali, toda aquela quadra vai ouvir, entrega o silenciador a ele, diz que quando for atirar em alguém, mas que antes ele coloque um silenciador. Então ele pega o silenciador e fica em silêncio
olhando para o Eron. Já lá a Karen, que está com outro planejamento de agora entrar na cabeça da Isabela, então conversando com ela, tomando um sorvete ali, a Karen diz a Isabela que a mãe dela falou para ela que ela está andando muito triste, e a Isabela responde que é porque ela não queria de jeito nenhum que o pai dela saísse da sua casa. A Karen diz que entende ela, que pode compreender os sentimentos dela, mas que isso talvez seja só por alguns dias, como se fosse uma viagem. Isabela fica sem saber o que responder e a Karen diz a ela que ela deveria na realidade era apoiar a mãe dela, porque a Daniela tem ela, a Isabela, como o que mais importa para ela na sua vida. A Isabela diz que não gosta de jeito nenhum ver a mãe dela triste. A Karen diz que também não gosta e a Isabela toda sorridente diz que quer saber de uma coisa, ela já reparou que todas as vezes que a mãe dela está com o Memo, ela só vive sorrindo. A Karen diz que cá entre nós você ama muito ele, né? E a Isabela responde que sim, que ela e o Memo são muitos amigos. A Karen diz que tem uma dúvida, a Isabela pergunta qual. A Karen pergunta se por acaso ela não tem vontade de conhecer os verdadeiros pais dela. A Isabela diz que não está entendendo porque a outra mamãe dela está no céu. Ela continua dizendo que a mãe dela agora está no céu, é uma estrelinha e que essa estrelinha cuida dela. A Karen pergunta quem foi que disse isso a ela e a Isabela diz que foi a mãe dela. A Karen diz para ela que ela não sabe, mas que a mamãe dela da Karen também está lá no céu. A Isabela, com sua inocência ali, ela diz que isso é muito bom porque a mãe dela da Karen, juntamente com a mãe dela da Isabela, estão agora no céu, são vizinhas e muito felizes. A Karen sorri e diz que seguramente elas são vizinhas e muito felizes, mas pergunta a ela e o seu outro papai. Isabela fica sem saber o que responder e a Karen pergunta se ela não gostaria de conhecer ele. A Isabela diz que não sabe como se chama, nem muito menos onde ele está. A Karen diz que se por acaso ela pressionasse lá os pais dela, eles poderiam ir lá buscar ele. A Isabela pergunta se isso é sério e a Karen responde que sim, que é muito sério e pergunta o porquê não. Isabela fica muito feliz e a Karen continua enchendo a menina ali de esperanças e fica falando que se os pais dela de fato gostam dela, eles vão querer fazer ela feliz. Isabela fica pensativa e a Karen pede a ela que só vai pedir um favor a ela, que ela não diga nada nem a ninguém que foi ela, a Karen, que deu essa ideia a ela. A Isabela sorri e a Karen diz que esse segredo ali vai ser delas duas e pergunta se pode confiar nela e a Isabela diz que sim, que pode confiar. Depois a Karen comemora juntamente com a Isabela porque ela sabe que o seu plano está quase prestes a acontecer e ela sabe muito bem que usando a Isabela é o ponto inicial para que tudo venha dar certo segundo a sua cabeça ali. E não esquece, pessoal, de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e clica nesse vídeo que está aparecendo para você aí porque é mais uma novidade que virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.